Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas e bem-vindos mais uma vez ao canal. Eu sou o Mikael e hoje nós vamos falar sobre o céu do dia 22 de agosto, um céu interessantíssimo. O Marte vai fazer uma oposição com o Netuno, que vai trazer à tona muitas questões inconscientes, muitas questões ocultadas, enganos, mentiras. Essa oposição, ela vai ser bem brusca nesse sentido, tá? Alguns cortes necessários, algumas limpezas necessárias, mudanças necessárias na nossa rotina, cortes de hábitos, de coisas, de vícios, questões relacionadas aí a remédios. Então, podem haver alterações nesse sentido, tá? Alterações na rotina por conta da saúde, alterações na saúde por conta da rotina. Esse dia 22, por conta dessa oposição, Marte é o significador da vitalidade, do ímpeto, do impulso, da ação, da atitude, né? Ele é o grande executivo do zodíaco. Ele vai lá, ele faz acontecer. E Netuno, por um outro lado, ele é o planeta da imaginação, dos sonhos, da fantasia, tá? Então, é um arquétipo planetário, Netuno, que traz uma certa letargia, uma certa lentidão. E aí, quando Marte faz essa oposição, quer dizer, é uma balança, né? De um lado, nós vamos ter essa tendência letárgica, né? Do Netuno ainda mais retrógrado no signo de Peixes, e do outro, né? A vitalidade, a necessidade de tomar atitudes dentro da questão do trabalho, dentro da questão da casa. Dia 22, está tomando um solzinho para renovar as energias, tá? Lembrando que o sol tem ações anti-inflamatórias, tá? O sol fortalece aí os níveis de vitamina D. É o aspecto brusco no sentido de romper com ilusões, pessoal, tá? É o momento em que a telha de vidro quebra, é o momento em que a pessoa é desmascarada e a coisa acontece, tá? Então a gente pode ter algumas surpresas nesse sentido, tá? Algumas surpresas, inclusive, porque esse Marte ainda está conversando em trígono com Urano, tá? No momento em que eu gravo esse vídeo, ele está conversando em trígono com Urano. No dia da oposição, ele ainda vai estar por orbe fazendo trígono para Urano e indicando que vai haver chances aí de reviravoltas inesperadas, tá? Então, se você está esperando resultados de exames, se você está tentando, tá desconfiando de alguém, tá desconfiando de alguma situação que foi mal colocada, que foi mal explicada, né, que foi mal contada. Nesse dia aí, 22 é um dia muito propício para que a verdade seja revelada, tá? Lembrando que Marte, ele pede a nossa atitude, né? Então, é a nossa ação perante as coisas da vida. Então, se você está desconfiando, se você está desconfiando que está sendo enganado, que estão mentindo para você, e você tem como ir atrás de verificar, o Marte está pedindo também esse tipo de atitude, tá? Para que você tenha certeza aí do que você vai fazer. Porém, pessoal, tais atitudes, elas não devem ser tomadas assim ao Deus dará, sempre com muita estratégia. Lembrando que Mercúrio está muito próximo aí da sua retrogradação. Mercúrio também vai começar a retrogradar lá no dia 23 de agosto. Então, ele também vai pedir para a gente dar alguns passos atrás, rever algumas informações, rever alguns contratos, papéis e tudo mais. Então, se você for fazer algum tipo de investigação, faça em silêncio, tá? E aí eu anotei alguns itens aqui a respeito dessa oposição. Se trata, pessoal, de um despertar de compreensão, insights, intuições, inspirações repentinas, tá? O Mercúrio, ele vai fazer esse aspecto depois quando ele estiver direto, tá?
mas ele já está ativando aí essa oposição também, ele também está compondo ali junto com o Marte no céu do momento, e isso fala da nossa mente, né? Então, no momento que a gente rompe com o véu da ilusão, no momento em que a gente quebra algum tipo de fantasia e descobre a verdade, é o momento também, se a gente estiver falando em termos mercurianos da mente humana, de um despertar de compreensão, de um insight, uma intuição, inspirações. Lembrando que Netuno ele também é um arquétipo planetário muito ligado a questões do espírito, a questões da religiosidade, tá bom? Muito embora esteja relacionado também com fanatismos e tudo mais. Inclusive, essa oposição Marte-Netuno, ela pode estar representando também acontecimentos que envolvem fanatismo religioso, violência nesse sentido, tá bom? E no Brasil mesmo, né, seitas político-religiosas, né, aí à solta, né, realmente doutrinações acontecendo, né? Então, episódios envolvendo violência desses grupos, porque são grupos violentos e em grande parte pró-armamentistas, né? Então nós poderemos ver coisas assim, só que por um outro lado, como a gente fala, quando esse Netuno tá vibrando aí equilibradamente, que não são o caso dessas pessoas extremistas e fanáticas, o Netuno fala de um contato com a espiritualidade muito bacana, tá? O Netuno ele é capaz de libertar a nossa mente racional de parâmetros muito existencialistas, materialistas, que na verdade não condiz exatamente com a realidade, né? Mesmo que você, sei lá, não acredite em Deus, não acredite em astrologia, não acredite em nada, né? Temos um sentido emocional, temos um sentido abstrato, e esse Netuno representa, no bom funcionamento dele, um contato saudável com esse campo abstrato e tudo mais, tá? Então, um aspecto bacana para começar iniciativas relacionadas a esse campo. Quando a gente tem uma oposição entre planetas, a gente está tendo naquele momento o ápice de um ciclo planetário, tá? Então, o Marte, quando ele esteve aqui em Peixes, ele fez uma conjunção com Netuno. Quando ele fez essa conjunção, ele começou um ciclo. Quando ele chegou aqui no finalzinho de Gêmeos, ele retrogradou aqui em Gêmeos, ficou um tempão em Gêmeos, ele fez uma quadratura para Netuno. Então, numa lua cheia, a gente tem o ápice de um ciclo. Quando um planeta faz oposição para outro, a gente tem o ápice daquele ciclo planetário específico. No caso aqui, um ápice de ciclo Marte-Netuno, tá? Então, nós vamos ver movimentações nesse sentido, tá? De conclusões, de revelações. É o momento que o ciclo chega no final. Então, lembrando aí, quando Marte estava aqui em Gêmeos, retrogradou em Gêmeos, nós tivemos aí toda uma questão de manifestações nas rodovias. Então, aqui a gente vai ter uma conclusão disso, tá? Então, a gente pode ver bastante novidades e a casa realmente caindo aí no campo da política, tá? Para algumas pessoas aí que infelizmente utilizaram aí a energia do Netuno de má fé, tá? Esse Netuno em Peixes, ele representa fake news, ele representa repressão, ele representa perseguição a minorias e tudo mais, tá? Então, questões relacionadas a isso vão passar por uma conclusão. Marte representa também a força policial, tá? Então, teremos bastante novidades nesse sentido aí. Tomar muito cuidado nas vias públicas, tá? Nas vias públicas, então, cuidado ao atravessar a rua, cuidado ao dirigir. Se beber, não dirija, não dirija em estados alterados de consciência. Já não se deve fazer isso naturalmente, né, pessoal? É lei. Porém, quando a gente tem um aspecto desse, né, tem gente ainda que faz isso e se safa, né? Num dia como esse aqui, as chances de dar merda é muito grande, tá? Então, já não é para beber e dirigir. Nesse dia, nem pensar em fazer isso, pessoal.
nem pensar em fazer isso, beleza? Muito cuidado com choques, acidentes, tá? Quedas, batidas, violência e tudo mais, tá? É um aspecto também, pessoal, essa oposição Marte-Netuno, para trabalhar o quê? Trabalhar o equilíbrio razão-emoção. Vejam o Sol, Marte em Virgem. Então, é a atitude ponderada, é a atitude dinâmica, é aquela atitude que você organiza seus passos. Esse é o Marte em Virgem, né? Então, o Marte em Virgem, ele é super racional, correto? Por outro lado, fazendo oposição a esse Marte, nós temos Netuno em Peixes, que é pura emoção, que é pura espiritualidade, é o mundo abstrato. Né? Netuno representa inclusive o inconsciente coletivo, tá? Totalmente oposto do que a gente tem aí com esse Marte em Virgem. Então, momento bom para a gente trabalhar esse equilíbrio, né? As nossas atitudes, sempre pautadas em parâmetros reais, sempre organizando os fatores, as questões, para a gente poder tomar atitudes limpas, né? Sem iludir, sem mentir, sem ludibriar. E o Netuno também pedindo para que a gente, para tomar essas atitudes, a gente não deixe de ter contato com a nossa sensibilidade, porque também se a gente ficar muito racionalista, muito pragmático, a gente também vai acabar desequilibrando para um excesso, né? Que é o excesso aí da racionalidade, né? A frieza, tá? A inflexibilidade, a intransigência que acontece com os signos de terra quando eles estão no extremo desequilíbrio, a teimosia, tá? Então é necessário a gente também dar uma atenção para o Netuno. A gente tem que tomar cuidado aqui com os dois excessos, né? Os dois excessos. Então, como eu já tinha falado, rompantes com ilusões, fantasias e projeções. Pessoal, acontece muito, é um fenômeno psíquico que todo mundo já fez, vai fazer na vida, que são as projeções. E o Netuno, ele fala muito sobre sonhos, fala muito sobre esse lado intuitivo, tá? E o que acontece muitas vezes com a mente do ser humano, tá? Principalmente quando a gente está falando de questões de traumas, de questões de emoções represadas e tudo mais. O que acontece é a projeção emocional, tá? E aí pode acontecer nesse dia, observa bem, tem alguém que está tomando uma certa atitude, só que você está se incomodando muito, 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 assim, de uma forma sobrenatural com aquela atitude. Perceba, se aquela atitude não está te incomodando, porque aquela coisa que a pessoa está fazendo é uma coisa que muitas vezes você faz e você não gosta. Só que muitas vezes, por negar, a gente nega, né? A negação, né? Por não querer, não gostar daquilo que a gente faz, muitas vezes sem querer, sem perceber, nós reparamos no outro e aí apontamos o dedo para ele, quando na verdade aquilo nos incomoda porque é uma característica nossa que está sendo projetada no outro, tá? Então, muito cuidado, atenção com questões de sonhos, pessoal. Nesse dia, o nosso inconsciente ele vai estar sendo revirado. Pensa o Marte, Deus da guerra, chutando, batendo de frente com o nosso inconsciente, chegando na voadora nas portas do nosso inconsciente. É isso que Marte está fazendo. Então, a gente pode aí ter sonhos e tudo mais. Agora o que cabe é você tentar notar nos sonhos e tudo mais, se aquilo realmente é uma manifestação espiritual, se aquilo realmente, né, é uma premonição, ou se não é projeção, tá? Porque pode acontecer, acontece com todo mundo, tá, gente? Tá? Para que a gente também não caia nessa ilusão, né? Na questão do charlatanismo e tudo mais, tá? Por quê, pessoal? Por quê?
Charlatanismo existe. Eu procuro ser um profissional sério, né? Eu sou um profissional sério dentro do meu campo de serviço, que é a área da saúde espiritual e mental, por tabela, né? Eu não sou psicólogo, né? Mas por tabela. Porém, eu tenho plena ciência de que tem pessoas que também utilizam a astrologia, o tarô e tudo mais, e são charlatãos, né? Então, atenção, vamos ficar de olho. Qual é o fundamento que a pessoa está trazendo na fala dela? A pessoa sabe o que ela está falando? A pessoa estudou o que ela está falando? Como é a postura da pessoa? Temos aí a diferença do tarô terapêutico, que é um tarô que ele coloca o poder na mão da pessoa. Então, o que a pessoa pode fazer para lidar com aquela situação, né? Essa é a real função do tarô, tá? Porém, existem pessoas que vão utilizar essa ferramenta para deixar aí os seus consulentes viciados e dependentes, tá? Sempre que for fazer alguma coisa, precisa perguntar para o tarô. Então, se você de repente se ver nessa necessidade de buscar uma orientação, de buscar alguma vertente esotérica, mística para se aconselhar, tenha essa cautela de ver a pessoa, de conhecer o trabalho da pessoa com calma e tudo mais, tá bom? Se caso for eu que vocês queiram conhecer, fiquem à vontade aí para conhecer meu canal no YouTube. Tem aqui o meu Instagram, lá vocês vão ver o dia a dia aqui no escritório e tem mais informações sobre o meu trabalho. Mas de qualquer maneira, façam isso com tudo que vocês forem conhecer, tá? Essa oposição ela vem trazendo essa reflexão pra gente, né? Nós só conhecemos algo quando a gente convive com aquele algo, quando a gente está no dia a dia com aquele algo. Nós não temos como apontar um dedo para uma coisa que a gente não conhece, para uma coisa que a gente nunca estudou, para que a gente nunca viu, né? Como é aquela frase de vó, né? A avó oferece uma comida nova, aí o neto fala assim: ai, vó, não gosto disso. Aí a avó fala assim: ué, mas você já comeu? Aí a pessoa fala: ah, não, não comi. Mas como é que você sabe que você não gosta se você não comeu? Não é? É mais ou menos isso. O Martin Virgem, ele tá falando assim: o que faz a diferença é a atitude do dia a dia. Se você não insere os teus filosofias, a tua espiritualidade, a sua gratiluz, a sua gratidão no seu dia a dia, qual é o valor que isso tem? Acaba ficando no mundo da maionese. Acaba ficando no mundo da maionese e aí não tem um efeito prático no dia a dia das pessoas e na sua vida. Então o Marte ele está pedindo assim: vamos sair do campo teórico, vamos sair do campo da imaginação, vamos sair do campo só simbólico, abstrato. Também temos coisas que nós podemos fazer no dia a dia, práticas, que vão fazer a diferença, tá bom? Então é mais ou menos isso que o Marte, em oposição a Netuno, está falando. Misericórdia, vai fazer aqui, eu tô falando horas desse aspecto, para vocês verem que é um aspecto importante, né? Pessoal, reflexão que eu anotei aqui sobre esse aspecto. Até quando vamos nos permitir que as besteiras e violências cometidas por terceiros atrapalhem a nossa felicidade? E aqui a gente já está falando de um ponto bem delicado. O Netuno pode falar de lesões, né? E Marte é aquele que fere, né? É a própria espada, né? É a próprio corte. Então, Marte é a faca, né? Então, o que acontece? Isso aqui, o Marte ele tá indo no cerne do inconsciente, no fundo ali do nosso ser e tá aplicando um corte, tá fazendo uma limpeza. Só que para fazer essa limpeza, aquilo que eu falei no último vídeo, a gente precisa tirar o tapete de cima para fazer a limpeza. E nessa tirada de tapete, o fedorzinho da sujeira sobe. E aí não é agradável, é desconfortável, é chato, é ruim, né? Então, vai ser um momento em que nós podemos nos ver colocados e forçados
a olhar para coisas extremamente traumáticas da nossa vida. E aí, essa reflexão, até quando nós vamos permitir que os erros e as violências que cometeram com a gente atrapalhem a nossa felicidade? Né? Até quando? Eu vou dar um exemplo pessoal, tá? Mas que ele pode se aplicar para qualquer coisa, né? Por exemplo, eu sou um homem transgênero. Quando a pessoa erra o meu pronome, me chama no pronome feminino, isso é uma falta de respeito, né? Eu tenho uma certidão de nascimento com o meu nome certo e tudo mais. Então, quando a pessoa comete esse tipo de ação, isso me fere. Só que eu vou permitir que isso estrague o meu dia? Uma coisa é eu exigir respeito para a pessoa e falar assim, não me chame assim. Ah, a pessoa pode gostar, pode não gostar, pode bater o pezinho, pode fazer o que ela quiser. Mas eu não vou deixar de exigir respeito pelo meu nome e meu pronome. Agora, eu vou estragar meu dia, eu vou criar uma super treta com a pessoa, eu vou me descompensar energeticamente. Não posso fazer isso. Até porque eu atendo outras pessoas, eu sou ser humano também, mas eu preciso cuidar da minha energia de uma forma diferente, tá? Então é a mesma coisa. Às vezes, uma pessoa que solta um comentário infeliz, tá? A pessoa falta com respeito a você. Você deve sim exigir o respeito, mas não precisa estragar seu dia, né? Ficar alimentando aquele ranço, aquela raiva. Não precisa fazer isso, né? Então, até quando nós vamos permitir que besteiras, violências cometidas por terceiros atrapalhem a nossa felicidade, né? Então, questões de traumas também que podem aí pegar, né? Então, questões muito intrínsecas da nossa intimidade, que cada um sabe a sua, cada um sabe o peso da cruz que carrega, tá? E nós não devemos apontar os dedos porque não somos nós que carregamos, tá? Cada um tem a sua. E se cada um conseguir levar a sua, tá ótimo, né? Tá ótimo. A gente já tá fazendo um baita serviço social, né? Porque a pessoa que ela está lidando com os problemas dela e a pessoa que está cuidando da vida dela, ela não tá atrapalhando a vida de ninguém, né? Então, a gente está ajudando a humanidade também cuidando da nossa vida. Olha só que reflexão. Olha só que reflexão mais Marte em Virgem, não é mesmo? Tá? Então, pessoal, como eu falei, astrologia política, quebras de paradigmas e escândalos nacionais, prisões, coisas assim, tá? Que a gente vai ver aí para esses próximos dias. Falas polêmicas e discursos que vão tomar grande repercussão, tá? Isso acontece por conta da influência do Mercúrio também. Tá certo, gente? E aí, a quadratura que Vênus vai fazer para Júpiter é muito propiciatória, tá? É um aspecto muito bom, porém desafiador, porque é uma quadratura, tá? Nós podemos, como é uma quadratura muito benéfica, né? Entre dois planetas super pomposos, lindos e cheirosos, né? Em signos generosos, né? Touro e Leão, são signos da generosidade, da abundância, da fartura, do sucesso, né? Então, é uma quadratura, apesar de ser uma quadratura, ela é aquele desafio que vem para melhor, né? Então, aberturas, desenvolvimento e continuidade de questões e oportunidades relacionadas à vida profissional, finanças e iniciativas artísticas. É crescimento profissional, financeiro aqui, tá? Só que esse crescimento ele vai gerar algumas mudanças, alguns rompantes, alguns desafios, tá? Júpiter representa viagens, tá? Então, pode ser que coisas nesse sentido, mudanças, venham a acontecer, tá? De repente há uma super oportunidade que se abre aí para você, só que há uma oportunidade em outro estado, em outra cidade. Aí, para aproveitar aquilo, você vai ter que, de certa forma, superar determinados desafios
e fazer escolhas não muito simples, tá? Mas é importante estar aproveitando as oportunidades que surgirem. A única coisa que eu ressalvo para vocês: assinar papéis importantes, se for possível, só depois do dia 15 de setembro, tá? Repito, assinar papéis importantes, se tiver como você adiar para o dia 15 de setembro, adie, tá? Para depois do dia 15. Se não, procure um astrólogo profissional para ver como é que vai estar o dia da assinatura e tudo mais, ver bonitinho para você, tá? De acordo com o seu mapa pessoal, que a gente arranja um jeito, nem que for pela hora da lua, não sei. A gente dá um jeito. Agora, se você tiver como adiar até o dia 15/9, adie, tá bom? É isso. Vamos pegar com calma com gastos excessivos e megalomanias, tá? Porque essa Vênus quadratura Júpiter também pode falar de uma vontade de sair gastando, torrando dinheiro que tem e que não tem, né? Então, vamos pegar leve aí, tá bom? É claro que é um aspecto bom que fala que investimentos serão bacanas. Então, se você for gastar um dinheiro a mais, então invista numa coisa que você sabe que vai ter um valor correspondente. Não gasta, sei lá, R$ 500 sei lá, numa noite da pizza. Você vai comer a pizza, depois você vai fazer a digestão da pizza, a pizza vai embora pelo ralo e aí você gastou R$ 500. Se você for gastar muito dinheiro, gasta uma coisa que vai ter um valor duradouro, tá bom? Para você. É isso, gente. Eu espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa o like, deixa nos comentários o que você achou. Se inscreva se você ainda não se inscreveu. Compartilhe esse vídeo para as pessoas que gostam de astrologia. Seja membro. Agora você pode ser membro. Além de emojis e selos de fidelidade exclusivos, você também tem direito a descontos em todos os serviços que eu presto. E se vocês quiserem conhecer mais do meu trabalho, ver quem eu sou, se eu sou uma pessoa idônea, se eu não sou um charlatão, vai ali no Instagram, no Micael Astrologia. Lá tem os stories do dia a dia aqui no escritório, tem rios eu dando aula, eu dou curso de numerologia, de astrologia. Sim, eu sei que eu sou muito novo, mas eu dou curso de astrologia e numerologia. Vai lá que vai ter mais informações sobre baralho cigano, tudo. Tá? Também tem a opção de chamar aí no WhatsApp, se quiser já chamar, já sabe o que quer, já vai mesmo, chama ali no WhatsApp, tá? A única coisa que eu peço a vocês é que não me liguem, tá bom? Porque eu posso estar em atendimento. Aí se vocês me ligam, eu tô em atendimento, pode acabar atrapalhando o consulente. Então, manda um oizinho lá no WhatsApp, que aí eu te respondo assim que eu puder, tá bom? É isso. Um beijo e até a próxima. Tchau!